Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeira obstetra, coach e mentora de mulheres e casais que querem manifestar a sua tão desejada gravidez e terem uma gravidez saudável, sem complicações. Este podcast é para mulheres e homens que querem conectar profundamente com a alma do seu bebê, criar um cordão umbilical energético com ele e que estão abertos a criar toda a transformação pessoal para se prepararem para receber o seu bebê. Sabem que manifestar a sua gravidez resulta de um alinhamento interno entre a sua mente, pensamentos, o coração, emoções e o seu corpo, permitindo ampliar a visão da fertilidade. É também para todas as pessoas que amam a área da fertilidade e que querem manifestar o seu negócio de alma nesta área sagrada e serem protetores e guardiãos da maternidade e da paternidade conscientes, mudando o mundo, um bebê e uma família de cada vez. Em cada episódio eu vou partilhar os meus conhecimentos, reflexões, histórias e aprendizagens em conexão genuína com a minha alma. Eu vou trazer-te convidados especiais que vão ajudar-te a ir mais fundo na tua transformação e a manifestar todos os teus sonhos na área da fertilidade. Com este podcast, nunca mais te vais sentir sozinha e sozinho no teu caminho. Vais estar guiado e em suporte, reduzir a ansiedade e o medo e receber todos os passos, técnicas e ferramentas para chegares à tua tão desejada gravidez. Seguimos juntas? Olá, bem-vindas e bem-vindos! Finalmente chegamos ao episódio 16 do meu podcast e hoje o tema do episódio é sobre os 3 ativadores da fertilidade. Eu tenho vindo a perceber que a maioria das pessoas, quer mulheres, quer homens, não conhece o verdadeiro processo de gerar uma vida. E eu digo, eu confirmo, eu também era uma delas. Quando eu coloquei a minha intenção de engravidar no mundo, eu não sabia nada sobre o verdadeiro significado de gerar uma vida. De facto, eu engravidei no segundo ciclo de tentativas e eu digo-vos mesmo, sabe-se lá porquê. É desafiante saber exatamente o porquê. Mas ainda assim, mesmo tendo engravidado no segundo ciclo de tentativas, eu desconhecia todo o caminho da maternidade, embora, claro, e isto é muito importante, se eu sou filha, então eu também posso e eu também sei ser mãe. Se tu és filha, se tu és filho, tu também sabes ser mãe e ser pai. O que é que eu descobri? Que ao acompanhar casais nesta área e casais com desafios de vários anos sem conseguirem, uns que fizeram tratamentos de fertilidade, outros que nem sequer tinham causas nenhumas que justificassem a demora ou a ausência de gravidez, a verdade é que com todos esses eu aprendi e fui ao detalhe, eu fui mesmo ao pormenor. E eu percebi a oportunidade de preparar genuinamente a concepção de uma vida e de viver uma gravidez, um parto e uma parentalidade mais conscientes. De facto, o que é que me trouxe até aqui? Foi a semente, foi lançada quando, durante o mestrado de Saúde Pública que eu estava a realizar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foi-me proposto uma tese, aliás, uma tese sobre a área da mulher, e eu realmente disse logo que sim, disse logo sim à área da infertilidade quando me foi proposto. E essa tese veio a resultar num estudo publicado na Ata Médica Portuguesa e o tema do estudo é prevalência de infertilidade na cidade do Porto. Não havia nada sobre isto em termos científicos, em termos de estudos sobre prevalência, como é que tudo estava a acontecer. E então foi super aliciante para mim participar nesse estudo, acompanhar todas as entrevistas e poder de facto contribuir para este tema em Portugal.
Depois a especialidade em saúde materna e obstétrica foi algo que me ajudou a ir mais e mais nesta área da gravidez, da parentalidade e também o curso de parentalidade consciente, porque todos estes cursos, todas estas formações, todo este caminho, toda esta experiência me trouxeram até aqui, até ti hoje, para te falar sobre o verdadeiro processo de gerar uma vida. E é interessante que eu, no momento em que gravo este podcast, eu estive com uma pessoa, fui comprar umas flores, fui comprar umas rosas e estive com uma pessoa e essa pessoa lá nesse local onde eu a encontrei, ela dizia-me que a sua filha também estava a viver esse desafio de engravidar e que não havia causas aparentes e que ela estava muito triste e muito fechada, que já tinha tentado levar-lhe aqui alguns conhecimentos porque ela conhecia a minha página, mas parecia que ela estava completamente apática, sem vontade, e isso mexeu muito comigo. Eu posso-vos dizer que mexeu muito comigo e pensei, meu Deus, eu sinto que já chego a tantas pessoas já têm acesso a tantos conteúdos, mas continua a existir pessoas que têm muita dificuldade em dizer, ok, é isto que está a acontecer, o que é que eu posso fazer? O que é que isto realmente significa? O que é que isto me está aqui a trazer? O que é que eu preciso de ir à procura sem ser só essa parte médica? Então, e com esta sensibilidade toda, eu trago-te este episódio, porque eu lembro-me, eu respondi-lhe que ela tem o podcast que pode ir ouvindo, ela tem a minha meditação gratuita, ela tem as minhas publicações no Instagram, ela pode realmente começar a ouvir e ver se faz sentido, não é? E também te convido a ti. Claro que se estás aqui, se estás a ouvir, é porque algo já mudou dentro de ti, de alguma forma tu já estás aberta ou aberto a receber esta informação, a sentir, a ver se te faz sentido. E portanto, olha, com este episódio eu quero que tu vás mais fundo comigo, eu quero dar-te a conhecer os 3 ativadores da fertilidade, isto é de facto o processo que as mulheres casais que eu acompanho, quer nas consultas, quer nos meus cursos, o processo que eles fazem e que no seu tempo divino as leva e os leva ao destino da gravidez. E vou já dizer-te quais são esses 3 ativadores. Esses 3 ativadores são clareza e conexão com a sabedoria cíclica. É essencial mesmo saber conhecer a sabedoria cíclica feminina. Integração e libertação dos bloqueios à gravidez. É necessário tomar consciência, mas não chega a tomar consciência dos bloqueios, é necessário libertá-los. E o terceiro ativador é a manifestação e co-criação da gravidez saudável. E eu acredito mesmo que depois deste episódio tu vais saber por onde começar, para genuinamente entrares no processo de gerar uma vida. E compreenderes que gerar uma vida não é ir ao médico, fazer os exames, diagnosticarem-te causas ou não, iniciar os tratamentos ou não. Pode ser tudo isso, aliás, é tudo isso e muito mais. Tu não és só um corpo, tu não és só um exame, não te cinjas a um exame, a um diagnóstico, tu és muito mais. Sim, faz os exames, acolhe toda essa ajuda médica, isso é muito importante e é tão ou mais importante tu te conheceres, fazeres o teu diagnóstico mental, espiritual, o teu diagnóstico do que é que aquilo que está no corpo, de onde é que isso vem, qual é o que está ali na mente, o que é que está ali dentro de ti, o que é que emoções estão ali e que tu nem sequer tens consciência. Portanto, para mim é este o processo de genuinamente gerar uma vida. E portanto eu te convido agora e te pergunto se estás pronta, se estás pronto, porque agora vamos mergulhar nestes 3 ativadores. Então, se estás pronta, se estás pronto, vamos mergulhar nestes 3 ativadores, vamos mergulhar juntos,
Portanto, começa a tomar as tuas notas, que depois no final também te vou dizer como é que eu me lembrei de criar estes ativadores e como é que, sobretudo, como é que eu decidi fazer este podcast, que foi assim uma decisão desta semana enquanto gravo aqui este podcast. Foi tudo assim decidido muito no momento, preparar uns tópicos e bora lá partilhar contigo, que sei que há várias pessoas que estão sempre atentas ao podcast e que já estão à espera do episódio 16, não é? Que já estavam à espera, porque já viram todos os episódios, já viram, já reviram e agora estão à esperinha que saia mais, e aqui está este episódio, o nosso episódio número 16. Então vamos lá. Ativador 1, clareza e conexão com a sabedoria cíclica. Então, conectar com a tua sabedoria cíclica, conhecer a relação do ciclo menstrual com a lua, com os 4 arquétipos da deusa, sim, porque tu tens uma deusa dentro de ti, a mulher deusa, conectar com as estações do ano é um processo incrível de cura emocional, física e espiritual. No fundo, quando tu mergulhas nesta sabedoria ancestral, o teu corpo e a tua mente alinham-se para resgatar e elevar a fertilidade. E o que é que vai acontecer quando tu tens esta clareza e esta conexão com a tua sabedoria cíclica, que já te vou falar mais um bocadinho? Tu começas a ter ciclos, por exemplo, mais saudáveis. Aqui no caso da mulher, os ciclos tornam-se mais saudáveis. Os óvulos com mais qualidade, o endométrio com mais qualidade, muitas vezes começa a surgir um muco cervical fértil que muitas vezes não existia. A própria quantidade da menstruação e a qualidade da menstruação é completamente diferente, torna-se mesmo muito saudável. Então o que é que tu vais perceber? Que estás mais preparada para receber o teu bebê. Não é? Sem dúvida, tu automaticamente sabes que se o teu corpo está a mudar, tu estás mais preparada. Então, mas isto implica tu teres clareza sobre as 4 fases do teu ciclo. Conheceres as 4 fases em ti, não é só de uma forma geral, não é só de uma forma abstrata de saber que daquele dia, aquela semana é mais ou menos aquela fase, a segunda fase é aquela, a terceira e a quarta. A lua X, Y, Z, não é? E H. Quer dizer, não é só conhecer isso, é olhar para ti. É olhar para ti, é ver o teu ciclo, é ver as tuas luas internas, ver as tuas luas externas, conectar-te com a deusa que há em ti e com a sabedoria de cada deusa. Então, posso-te dizer que temos 4 fases do ciclo, não é? Que é a fase... O ciclo começa sempre na menstruação, no primeiro dia da menstruação. Então, a primeira fase do ciclo é mesmo a fase da menstruação. A segunda fase é a fase folicular, onde os teus óvulos estão realmente a maturar, que são os folículos, não é? Estão a tornar-se mais maduros. Portanto, há todo esse amadurecimento de todos os teus ovócitos. Então, o que vai acontecer depois a seguir é a fase da ovulação, que é a terceira fase, e depois uma quarta fase, uma fase pós-ovulatória, ou fase lútea, ou pré-menstrual. Portanto, a cada fase corresponde uma lua interna, não é? Corresponde uma lua interna. Então, a fase menstrual corresponde à tua lua nova, a fase folicular é a tua lua crescente, a fase a fase da ovulação corresponde à tua lua cheia e a fase pós-ovulatória, ou fase lútea, ou pré-menstrual, corresponde à tua lua minguante. Assim como depois temos a ligação com as estações do ano. Portanto, a menstruação é o inverno, a fase folicular é a primavera, a fase ovulatória é o verão, a fase pós-ovulatória ou fase lútea ou então fase pré-menstrual é o teu outono. Portanto, já estás a ver aqui esta correspondência e isto é o mínimo que nós precisamos de saber. Precisamos de saber que o nosso muco cervical, que é aquele que magnetiza os espermatozoides, também está presente, sobretudo, não é? Ali na nossa fase de ovulação, aquela semana mais fértil.
Portanto, depois temos as nossas deusas. Nós somos uma deusa, mas é uma deusa que muda consoante a fase do ciclo. Então, na fase menstrual, nós temos a sábia, a anciã, na fase folicular, temos a donzela, na fase da ovulação e da fase fértil, temos a mãe, e na fase pré-menstrual, temos a sacerdotisa ou a maga. Imagina quanta informação que tu podes nem sequer ter noção e perceber que, como tu mudas em cada fase, tu não podes ter os mesmos comportamentos em cada fase, ou seja, tu podes ter, não é? Mas isso vai elevar a tua fertilidade ou diminuir a tua fertilidade. Um dia destes eu falei sobre um post que era: se tu trabalhas todos os dias da mesma maneira, tu estás a diminuir a tua fertilidade. Portanto, realmente nós não podemos ser iguais em cada fase. Portanto, nós somos cíclicas, melhor dizendo, nós não somos sempre iguais. Então, cada semana, no fundo, nós mudamos, não é? A mulher é equiparada à cobra, não no sentido negativo, mas num sentido muito sagrado, que é a cobra muda de pele e nós também mudamos a nossa pele, entre aspas, não é? Nós vamos mudando em cada semana, mais ou menos, consoante o ciclo de cada uma, e não é sempre tudo igual. Portanto, aquilo que te quero dizer é que o ativador 1, que é ter clareza e conexão com a sabedoria cíclica, é, para além de tu conheceres estas fases, tu saberes exatamente o que é que leva à tua fertilidade em cada uma destas fases. Quais as formas de pensar, de sentir, as atitudes no dia a dia, as escolhas em cada fase para tu te tornares mais fértil. E já agora fazer aqui um parênteses também, um apontamento sobre o homem, que também se rege muito pelas estações do ano, e também os espermatozoides, não é? Todo o processo da espermatogênese é influenciado também pela forma como ele vive essas 4 estações do ano. Portanto, também fazer aqui este parêntese, e vai elevar a sua fertilidade também quanto mais ele respeitar cada uma dessas fases. Então, este era o ativador 1, portanto já sabes, já conheces as 4 fases, já conheces as 4 deusas, as 4 luas, as 4 estações do ano, e já sabes que este conhecimento, este conectar-te e este saber o que fazer em cada fase ajuda mesmo, traz-te uma cura emocional, física, espiritual, vai alterar mesmo a qualidade dos teus óvulos, no caso do homem, a qualidade dos espermatozoides, a qualidade da tua menstruação, a qualidade do teu endométrio, enfim, tudo muda para estar mais preparados para receber o bebê. Agora vou-te falar no ativador 2. Este ativador 2 é integração e libertação dos bloqueios à gravidez. Então, como é que se faz isto? É que é importante realizar práticas de integração da sabedoria do corpo, ou seja, integrar toda essa sabedoria que tu conheces, ou seja, não é só saber que tens as 4 luas, que lua é que está em cada fase, o que é que significa quando não estamos alinhadas a nossa lua interna à nossa lua externa, as 4 deusas, as 4 estações. É importante saber, mas depois é preciso integrar essa sabedoria no corpo. E como é que vamos fazer isso? Equilibrando a energia masculina com a feminina. A energia masculina é a energia yang, para que a feminina, a energia yin, possa fluir em total leveza e de forma harmoniosa. E ainda por cima, reparem, engravidar é tão, mas tão yin, é tão feminino, não é? Porque quando nós pensamos em engravidar, nós pensamos logo, vocês digam-me já, vocês sabem, não é já, mas depois quando virem este episódio digam-me, engravidar, nós pensamos logo em abrandar, nós pensamos logo em nos alimentarmos saudavelmente, nós pensamos logo em ter boas práticas de exercício físico regular e adaptado à gravidez e a cada pessoa, a cada gravidez. Nós pensamos logo em estar com pessoas que nos fazem bem, não estarmos com pessoas que sentimos que ficamos com a nossa energia
completamente drenada. Nós pensamos logo em evitar programas na televisão que são assustadores. Digam-me a verdade, a gravidez no fundo é um grande exemplo de como nós deveríamos viver a nossa vida, não é? Então, no fundo é um processo muito yin, é muito do sentir. Nós precisamos de sentir e sermos e nos deixarmos ir nesse sentir e não bloquearmos esse sentir. Portanto, é muito isto. E mais, e nós lembrarmos que em resultado de uma sociedade patriarcal, como eu já vos tenho vindo a falar, a maioria de nós, a maioria das mulheres, vive totalmente em energia yang, vive muito, muito, muito em energia yang masculina, que, como já vos disse em alguns outros episódios, yang é o fazer, é o produzir, é o estar para fora, é o agir, portanto, é o sol, não é? Yang é sol, então muitas vezes nós estamos mesmo muito nessa onda de produtividade, de objetivos, que não é negativo, a questão é que nós estamos muito demais nessa energia. E como a maioria das mulheres está muito nessa energia, assim como os homens, não é? Está com uma carga excessiva do seu yang, acaba por muitas vezes não conseguir gerar uma vida, porque gerar uma vida requer muito, muito trazer este lado yin. Por isso é que o meu método é o método yin, no sentido, não é de dizer, o yang, a energia masculina não serve para nada. Não, nem pensar. É no sentido de o yin vai equilibrar o yang, não é? É trazer a energia yin e saber que a yang está lá e está lá a dar estrutura, a dar suporte, mas o yin precisa de estar, porque engravidar é mesmo super, super yin. Então, é mesmo muito importante que tu te permitas viver emoções, entregar-te à jornada de libertação dos medos conscientes ou inconscientes e que têm sido bloqueios à gravidez saudável e colocar-te assim em alinhamento perfeito com a tua natureza fértil. Ainda hoje, antes de gravar este episódio, uma das pessoas que eu acompanho no programa Uma Viagem com Destino à Gravidez, ela partilhava comigo que tem estado a viver algumas emoções e que sabe que às tantas não devia se sentir triste, devia estar bem, porque até está prestes a fazer uma transferência de embrião e a sentir que não deveria estar triste. E depois eu lembrei-lhe, não, tu podes estar triste, não há problema. E ela dizia-me mesmo que, mas o meu companheiro diz-me que não me quer ver triste, para eu não ficar assim, e então eu acabo por barrar essas emoções, não me permiti senti-las, não me permiti sequer libertá-las, porque parece que estou em baixo, não é? Então isto é uma negação do lado yin, do lado de sim, eu tenho estas emoções e eu posso vivê-las, não é? Eu posso libertá-las e eu posso chorar e eu posso sentir, e isto é resgatar e isto é elevar a fertilidade. Portanto, já tens aqui algumas dicas muito importantes para este segundo ativador da fertilidade, que é integrar e libertar os bloqueios à gravidez. E claro, é todo um caminho de tu ires mergulhar e perceber quais são os medos que tu tens. Quais são os medos que estão ali, e muitas vezes é o medo de perder um bebê, é o medo de a relação de casal sofrer dano após o nascimento, é o medo de não ser capaz. Portanto, nós com este ativador e durante todos os cursos, todos os acompanhamentos que eu faço, nós vamos lá a cada pessoa ver quais são os medos e libertá-los. Portanto, isto vai elevar a tua fertilidade feminina e masculina. Muito bem, e agora vamos passar para o ativador 3, que é manifestação e co-criação da gravidez saudável. Então, o que é que eu acredito? Que é muito importante fazer, de facto, um alinhamento profundo para manifestar a gravidez saudável em conexão genuína com a alma do teu bebê que é único, é mesmo, não existe, o teu bebê é o teu bebê, o bebê que está destinado para as outras mulheres casais é das outras mulheres casais, portanto, para cada família o seu bebê. Então, com este ativador, tu vais saber o que mudar em ti para
que a manifestação que tanto desejas entre finalmente na tua vida. Então, de preferência, o que é que acontece com as pessoas que eu acompanho? Elas estão em total suporte, em sustentação, e é engraçado também esta semana em que gravo o podcast, uma pessoa enviou-me, uma pessoa que iniciou o curso de meditação Conectar para Engravidar, ela enviou uma mensagem porque estava a ver os meus stories no Instagram, a ver o que é que vai acontecendo nos cursos, que eu gosto de partilhar com vocês o que é que vai acontecendo nos cursos, no fundo, como é que tudo isto se faz, como é que estes bloqueios se libertam, como é que manifestamos e co-criamos uma gravidez saudável. E ela dizia assim: eu quero tudo, eu quero esses cursos todos, porque eu gosto de todos. Cada vez que eu apresentava algo sobre o curso, ela dizia, no fundo, que era interessante e que já estava curiosa, e depois o outro também queria. Portanto, foi super interessante, e é mesmo isto, porque o que a pessoa sente é que, estando em suporte, em sustentação, através de mim e das outras mulheres, no caso dos grupos, vai ajudar muito a resgatar aquela deusa, a deusa Ísis, é a deusa da fertilidade que há em ti, mulher, não é? No caso da mulher, e vai ajudar a conseguir manifestar na prática todos os dias a mulher feminina, aquela que já se vê grávida e com o seu bebê no colo. Então, durante todos esses cursos, acompanhamentos, nós vamos treinar a nossa capacidade para ver como é que seria a minha vida se eu já estivesse grávida, como é que seria eu a parir um bebê, como é que seria eu com o meu bebê no colo no dia a dia. Portanto, tudo isto, toda esta visualização já está a ser co-criada dentro de nós, não é? Em total realidade e suporte, e isto vai ajudar mesmo muito a elevar a fertilidade, porque vai nos dar noção depois dos medos, não é? E passamos lá, voltamos ao ativador 2 para libertar esses medos, não é? Para integrar e libertar esse bloqueio, que é esse medo que acabamos por tomar consciência, e portanto isso tudo vai ativar e vai elevar a fertilidade, vai mesmo elevar a fertilidade. Então, que mais? O que é que nós podemos fazer para manifestar neste ativador 3, manifestação e cocriação da gravidez saudável? É imaginares mesmo o que é que tu, ao estares grávida, como eu falei há pouco, se tu imaginas-te a estar grávida e a ter hábitos de vida mais saudáveis, como seja a alimentação, como seja realmente escolher as pessoas com quem tu estás, os programas que tu vais ver, então manifestar essa gravidez, co-criá-la, é fazer isso antes de estares grávida. É teres a coragem de fazeres isso agora, por ti, sem aquela expectativa da gravidez, mas pensar que é isso que tu queres para a tua vida, porque, como eu te disse há pouco, a gravidez mostra-nos como é que nós deveríamos viver, não é? Então, muitas vezes é uma oportunidade só que nós experienciamos por breves momentos, ou seja, porque podemos só estar grávidas uma vez na vida, não é? E conseguimos ter a noção do que é que seria a vida ideal, e depois voltarmos àquela vida yang exagerada, não é? Do fazer, 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 do não ter tempo para nada, de não nos cuidarmos, não fazermos o que gostamos, não estarmos com as pessoas que gostamos. Então, este ativador é aquele ativador que te ajuda a tornar-te aquela mulher que seria aquela mulher que já está grávida, que já está em família, já tem o seu bebê. E, portanto, era isto que eu te queria dizer destes ativadores. Espero que te tenha já ajudado. E então dizer-te que nestes últimos meses eu tenho recebido mesmo a intuição que era o momento de partilhar estes 3 ativadores da fertilidade com todos vocês. E esta partilha está iniciada com este podcast. Este podcast dá início a esta partilha, onde resgata esta sabedoria cíclica, onde nos conectamos que realmente temos 4 fases do ciclo, 4 luas, 4 deusas, 4 estações, não é? Momento de integrar essa sabedoria e ver o corpo a manifestar cada vez mais saúde física e mais fertilidade automaticamente, libertar todos os bloqueios à gravidez, os medos que surgem, que se descobre, e conseguir manifestar na prática aquela mulher, aquele homem que já é fértil, que já
que já vive a gravidez, que já vive o parto, que vive já a manifestação do bebê no colo, e isso vai trazer realmente o elevar da fertilidade. Então eu tinha mesmo essa intuição. Nestes últimos meses, de facto, tinha-me vindo a intuição de partilhar de uma forma mais profunda estes ativadores. Esta partilha começou então agora com o podcast, mas eu quero levar-vos a mergulhar mais fundo. Eu quero mesmo levar-vos a mergulhar mais fundo e por isso registem aí, apontem aí, vem aí uma imersão online de 8 dias. 8 dias que vão mergulhar comigo sobre esta área que vos falei, sobre estes 3 ativadores da fertilidade, ir a fundo em cada um, compreender ao pormenor como é que isto se materializa na prática e esta imersão online que se vai chamar Eleva a Tua Fertilidade e que vos vou trazer estes 3 ativadores ao longo de 8 dias. Então, se tu amaste este podcast, se sentes vontade de saber mais, então acredita que esta imersão é para ti e acompanha-me no Instagram e guarda o dia 3 de março, pois os detalhes desta imersão vão chegar. Claro que se tu já estás na minha newsletter, se tu habitualmente já recebes os meus e-mails, tu vais receber esta novidade mais cedo, ainda não sei bem, mas é em breve, e portanto ainda há tempo, porque esta imersão online vai decorrer no mês de março, mas de facto no dia 3/3 eu já te vou revelar em que é que vai consistir esta imersão online e leva a tua fertilidade e onde vamos ir a fundo nestes 3 ativadores. E o mais mágico é que esta imersão acontece num dos meses mais maravilhosos de sempre, que é o mês em que me tornei mãe. É tão giro porque juro-vos que eu não fiz esta contagem, eu simplesmente andava com esta sensação, esta intuição de realizar este evento, porque eu tenho os cursos que vão ainda mais fundo, não é? Mas eu senti que eu quero chegar a mais pessoas com esta imersão, estes 8 dias em que damos assim um acelerador da fertilidade e assim uma coisa mais aceleradora ali em 8 dias, muita coisa vai mudar. E para muitas pessoas vai ser suficiente para engravidar, para outras provavelmente será o início de uma grande caminhada, grande não no sentido de tempo, mas de caminhada grande para dentro. E então só depois é que eu me apercebi que escolhi o mês de março e depois ao passar ali pela data de aniversário do meu filho, eu reparei, uau, eu vou fazer uma imersão e leva a tua fertilidade no mês em que me tornei mãe, só pode mesmo dar bebês, só pode dar bebês. Portanto, fica com esta nota, diz-me nas redes sociais, no Instagram, que o meu Instagram é @soniasoares.pt ou então no e-mail info@soniasoares.pt. Diz-me o que é que sentiste ao ver este podcast. Tenho recebido mesmo feedbacks mesmo incríveis de amarem ouvir o podcast, de crescerem comigo também no podcast, de serem guiados comigo ao longo desta jornada que é este podcast criado mesmo com esta intenção de trazer clareza. E portanto era isto que eu tinha hoje para vos partilhar. Espero que tenham amado. Eu adorei estar aqui com cada um, com cada uma, a trazer mais e mais clareza a esta área que é tão, é tão escondida muitas vezes e, portanto, eu quero ter esta missão mesmo de trazer mesmo informação e não só libertação, muita libertação. Portanto, estão todos convidados para a imersão online, que vai sair oficialmente no dia 3 de março a informação, portanto fiquem super atentos porque a contagem está decrescente já, quem sabe quando tu abrires este podcast já está o evento partilhado no meu Instagram ou então se já fazes parte da minha newsletter, dos e-mails, tu já vais saber em breve e portanto, olha, obrigada por me ouvires.
Seguimos juntas, seguimos juntos e até já!